A maioria dos gestores de tráfego tem medo de anunciar no ramo imobiliário. Isso porque eles acreditam que a estrutura e a estratégia por trás de um bom resultado nesse ramo é muito complexo. Mas a verdade é que anunciar por ramo imobiliário, na verdade, é muito mais simples do que a maioria das pessoas acredita. Na verdade, muito mais simples do que outros ramos que vendem produtos mais baratos. Então, no vídeo de hoje, eu vou abrir a caixa preta do tráfego imobiliário que eu utilizo para gerar resultados com os meus clientes nesse ramo. Para começar, eu vou falar um pouquinho de um estudo de caso que aconteceu comigo e uma cliente minha no ano passado. No meio do outro ano, mais ou menos, eu consegui uma cliente nova, fiz uma parceria nova, onde essa corretora de imóveis ela entrou novamente no ramo imobiliário e estava querendo gerar um resultado. Ou seja, ela já trabalhava no ramo, acabou saindo e voltou agora para gerar um resultado legal. Porém, ela tinha um empecilho, que era o capital mais curto para investir no ramo. E aí, logicamente, a maioria dos gestores já recusaria, né, o contrato, porque na cabeça da maioria das pessoas, para investir em ramo imobiliário, precisa-se de muito capital. Mas isso é mentira. Depende muito do imóvel que você for anunciar e depende muito da estratégia que a empresa que aquela pessoa tem. Né? Então, por exemplo, nessa empresa específica, ela era uma corretora que tinha imóveis exclusivos, ou seja, só ela anunciava o imóvel. Então a chance dela gerar a venda, logicamente, é mais alta. E aí, a gente começou a nossa jornada investindo apenas R$ 20 por dia naquele imóvel inicial que ela tinha para fazer aquela venda. E em menos de 3 meses a gente conseguiu gerar a primeira venda dela de um imóvel de mais ou menos R$ 450 mil. E aí, o segredo não foi nada muito espalhafatoso, foi simplesmente o básico bem feito, né? Pontos que a maioria ignora e a gente acabou seguindo com primazia para gerar esse resultado. Para começar, no ramo imobiliário existe uma regra que eu sempre sigo, que na verdade não é uma regra, mas é algo bem implícito dentro da parceria de tráfego, que é o seguinte: o tráfego não faz milagre sozinho. Então, 50% do trabalho é feito pelo gestor e 50% é pelo corretor, pelo vendedor. Não tem como eu mandar um cliente, um lead qualificado para a pessoa, para o corretor, que vai chegar e vai comprar o imóvel de uma hora para outra, né? É uma compra difícil, é uma compra que normalmente demora entre 2 a 3 meses para ser fechada junto com a corretora, para o cliente se sentir confortável, se sentir no momento correto para fazer aquela compra. Então, a parte do gestor de tráfego é o básico que ele tem que fazer. Ele tem que entregar leads qualificados que saibam o que é aquele imóvel, saibam o valor daquele imóvel, saibam o que eles querem, para chegar já mais ou menos mastigado, né, para aquele seu corretor. E o trabalho do corretor é lapidar aquele cliente. Então eu sempre falo que o cliente, quando chega para o corretor, na mão do corretor, ele está mais ou menos 30% lapidado. E aí o corretor tem que, ao longo dos meses, ir lapidando esses 70% que falta para ele realmente comprar o imóvel, realizar aquela compra, que é um investimento muito alto. Então eu coloquei aqui mais ou menos a função dele, que é o feeling, entender muito bem o cliente, o que o cliente quer, o que o cliente está buscando, entender as necessidades dele, ter técnica de venda, logicamente, e, acima de tudo, paciência. Paciência para vender esse imóvel, porque, como eu falei, é uma compra difícil, é uma compra que demora, então não tem como ele querer vender um imóvel de, por exemplo, R$ 500 mil, que foi o caso, em um mês. É muito difícil isso acontecer. Então, tem que ter todo esse conjunto entre o gestor de tráfego e o corretor para que tudo funcione perfeitamente. E aí eu coloquei até uma frase aqui: se o tráfego for bom e o atendimento ruim, ele não vende. Se o atendimento for muito bom e o tráfego ruim, não tem para quem o vendedor vender. Então tem que ser um trabalho em equipe com primazia. E aí eu entro nos 3 pilares que sustentam uma campanha milionária aí de tráfego para imobiliárias. Tá? Então eu vou falar dos 3 pilares, depois eu vou dar uma destrinchada em cada um deles. Na verdade, o pilar 2 eu não vou dar uma destrinchada, porque atendimento não é necessariamente o tráfego, então não tem muito o que eu falar. Então a gente vai dar mais vazão hoje para o pilar 1 e para o pilar 3, tá? Mas começando pelo pilar 1, é a neuromarketing, ou seja, imóveis que atraem, o visual vende, o cliente compra, o sonho do lar. Quando a gente está anunciando um imóvel, a gente tem que lembrar que, além de ser um investimento muito caro, quando a pessoa está querendo comprar um imóvel, ela não está querendo uma casa, ela está querendo comprar um lar, né? Ou seja, ela quer ali construir a família dela dentro daquele lugar, ela quer ter o cantinho dela, então não é só um imóvel, né? É algo a mais. Então, quando você for fazer os seus anúncios, você tem que pensar nisso daí. O pilar 2 é o atendimento, que
que é feito exclusivamente pelo corretor, né, pelo vendedor da empresa. Então, ele tem que ser acima da média, né, ele tem que entender muito bem o cliente, tem que vender muito bem. Se puder usar um CRM para acompanhamento com aquele cliente, porque como eu falei, demora de 2 a 3 meses para se fechar um contrato de venda realmente. Então, ter um CRM para acompanhar tudo isso daí, para ter os dados salvos, é muito importante. Para o vendedor não perder as informações do cliente, não ficar pedindo informação toda hora novamente e mostrar, logicamente, aí um cuidado com esse cliente, né? Se você não fica perguntando os dados, se você sempre tem tudo na palma da tua mão, o cliente vai saber que você está se dando ao trabalho para vender aquilo ali para ele, está se dando ao trabalho de entregar o que o cliente precisa. E o pilar 3 é o investimento. Ter uma coerência matemática com o que você vai investir. A verba deve respeitar a dificuldade da venda e o tamanho do teu público. Então, cada imóvel tem um valor específico que precisamos utilizar, tem não específico, mas a partir de, né, que a gente precisa utilizar. Então, um imóvel de 200 mil não vai ser o mesmo investimento para o imóvel de R$1 milhão. Então, a gente vai destrinchar isso daí hoje. E aqui chegamos no nosso primeiro pilar, neuromarketing e venda visual. Quando alguém olha um anúncio, ela está se visualizando dentro daquele imóvel. O imóvel feio, bagunçado e com foto escura mata a conversão na hora. Então, uma coisa que vocês têm que entender para o ramo imobiliário é que a maioria das conversões positivas que tem dentro do gerenciador de anúncio vem através de imóveis bonitos, ou seja, fotos e vídeos que atraem a pessoa para aquele anúncio. E aqui eu não estou falando de padrão de imóvel. Lógico que imóvel de alto padrão, imóvel de R$1 milhão, ele naturalmente vai ser bonito e atrativo. Porém, até imóveis mais baratos, de 150, 200 mil reais, podem ser bonitos, a depender da qualidade da foto, a depender da qualidade do vídeo. Então, por exemplo, tem muitas imobiliárias que anunciam fotos e vídeos sem padrão nenhum. Você vai ver os anúncios dele, tem ali uma casa, onde tem um monte de tranqueira jogada na sala, na cozinha, roupa jogada, e o corretor não se dá nem ao trabalho de limpar aquele lugar, tirar aquela tranqueira toda para tirar uma foto, né? Trazer uma foto mais limpa, mais bonita, para a pessoa se visualizar naquilo ali. Porque aquilo, se a pessoa vê um imóvel, tá vendo um anúncio, vê um imóvel, onde tem roupa de outras pessoas na casa, ela não vai conseguir se visualizar naquele imóvel. Então, é trabalho sim do corretor, da imobiliária, limpar o local, tirar fotos bonitas, vídeos decentes, para que seja utilizado no criativo. Porque isso é 50% do resultado que a gente vai ter com conversões de leads nas nossas campanhas. E agora chegamos no nosso terceiro pilar, a lógica da proporcionalidade do investimento. A matemática é simples, vender um imóvel de R$200 mil é diferente de vender um imóvel de R$1 milhão. E aí eu coloquei dois comparativos, onde o imóvel popular ele tem um público mais amplo, uma decisão mais rápida e um volume alto de leads com um custo mais baixo. Enquanto no imóvel de luxo tem um público um pouco mais restrito, muito mais restrito, decisão mais lenta e emocional e um volume menor de leads com um custo mais alto. Lembrando que dando ênfase aqui na decisão, não que os dois tenham decisões diferentes, né? Porque para o público mais popular, investir 200, 300 mil reais é um investimento alto. Então a decisão dele vai ser lenta também. Porém, investir 1 milhão, 2 milhões em um imóvel é muito maior do que 200 mil reais. Então, a decisão aqui demora um pouco mais, né? Aquela pessoa que tem mais montante de capital, ela também é mais exigente, então ela demora para decidir, para fazer essa compra. E o emocional que eu coloquei aqui no imóvel de luxo, ele também serve para o popular, né? Quando a pessoa for fazer a venda, for fazer a negociação, tem que ter um pinguinho de emoção também, porque querendo ou não, ela está comprando a primeira casa dela, na maioria das vezes, então tem que ter essa negociação. E também temos o volume alto de leads, né? Então, no imóvel popular, a gente tem um volume mais alto, por quê? Porque o público que pode comprar um imóvel de 200 mil reais, por exemplo, é muito maior do que o público que pode comprar um imóvel de 1 milhão de reais. Então, aqui o público é maior, aqui o público é menor, e aí lógico que o volume vai ser mais alto de leads aqui com um custo mais baixo, e aqui o volume menor de leads com um custo mais alto. Não significa que você vai gerar mais ou menos vendas, porque um traz mais e outro traz menos. Porque o que mais dita aqui é o tipo de lead que vai chegar até você e a negociação que vai ser feita. Então, ambos têm possibilidade de resultado, ambos têm uma possibilidade de fazer uma escala a longo prazo, mas o imóvel de luxo ele tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque, como eu falei, o volume é menor,
a decisão é mais lenta, então tem que ter uma negociação muito boa para realmente fechar aquela venda. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, se você investe R$20 no imóvel de luxo, o volume cai pela metade. Isso é normal, o investimento deve ser proporcional à dificuldade de venda. Lembrando que, dependendo do imóvel que você vai fazer, o leilão muda. Então, por exemplo, para o imóvel de luxo, provavelmente o leilão desses imóveis já vai estar a partir de R$40, R$50 por dia. Se você colocar menos do que isso, provavelmente você não vai conseguir nem disputar leilão com as outras empresas. Então, dependendo do ramo, dependendo do padrão, você vai ter que levar isso em consideração. E agora, destrinchando um pouquinho o Google Ads, a gente vai falar um pouquinho da técnica do bolo de cenoura fofinho, que é uma técnica ensinada na comunidade Sobral, pelo Sobral, logicamente, que me deu uma visão muito mais interessante de como anunciar no Google na época que eu estava iniciando no mercado imobiliário. Então, se o bolo promete ser de cenoura, ele tem que ser de cenoura. Se o anúncio diz imóveis até R$500 mil, quando o cliente clica, ele precisa ir para uma página com imóveis de R$500 mil. É bem básico, mas a maioria ignora. Ou seja, o apartamento em SP até R$500 mil. Quando ele chega na página de vendas, vai ter um filtro de apartamentos em São Paulo com valores até R$500 mil ou a partir de R$500 mil, se esse for o intuito do anúncio. Então, quando você for fazer os seus anúncios no Google, o teu Ads, o teu texto do anúncio, a tua descrição, a tua página, tudo tem que ser coerente, tudo tem que conversar na mesma língua. Se está anunciando apartamentos, quando chegar no site, tem que ter apartamentos. Se está anunciando casa, tem que ter casas. Então, tem que ter essa junção, essa coerência, essa comunicação entre as plataformas para que tudo funcione corretamente. Além de que o próprio Google consegue interpretar isso. Então, se você anuncia imóveis e apartamentos até R$500 mil, por exemplo, ele consegue identificar se na tua página de vendas tem essas mesmas informações. E aí a tua qualidade pode ser menor ou maior se você seguir as diretrizes dele. E lógico, você tem uma nota maior nos seus anúncios, você ganha mais leilões, ganhando mais leilões gera mais resultado. O pró do Google é que o lead é muito qualificado, como eu falei, a intenção dele é muito maior, ele está buscando ativamente aquele imóvel. Porém, o contra é que o custo é mais alto. Então, além do custo ser mais alto, vai ter uma quantidade menor de leads no WhatsApp do teu cliente. E aqui chegamos no Meta Ads, escala e marketing de intrusão. Na visão desse estudo de caso, é a melhor plataforma para escalar com baixo custo. O foco é gerar desejo através de fotos e vídeos enquanto o usuário navega. Como eu falei, eu utilizei o Meta Ads para gerar o resultado para minha cliente e é o que eu acho que funciona mais hoje. Não só para ramos imobiliários, mas imóvel, móveis para casa, móveis planejados, tudo isso que tem essa questão de casa, de moradia, o Meta está funcionando muito bem. Então, o pró da Meta Ads é o volume alto e o custo baixo dentro da plataforma. Então, você gera mais quantidade de lead, é um valor mais barato e, como eu falei, gera mais oportunidade de venda, oportunidade de possibilidade de venda para o seu cliente. Então, por exemplo, enquanto no Google ele vai ter 5 contatos ali no dia, talvez na Meta você tenha o dobro ou até mesmo o triplo, dependendo do teu criativo. O contra é que o lead é mais frio e exige mais trabalho do corretor para aquecê-lo. Então é aquilo, a pessoa vê o teu vídeo, vê a tua imagem, se interessa, mas às vezes ela nem está com uma intenção tão grande de compra. Porém, ela entra em contato e aí é trabalho do corretor tentar lapidar aquilo ali, que às vezes é um curioso, mas um curioso que pode gerar um resultado. Então, acaba sendo bem positivo. E aqui, o veredito final, a ferramenta ideal para a estratégia de R$20 por dia. Então, se você quer anunciar pouco capital, quer gerar um resultado, a Meta Ads é o que você pode utilizar para gerar esse resultado. Já no Google, você vai ter que anunciar com mais capital, pelo menos R$30, R$40 por dia para gerar um resultado mais interessante. E agora, chegamos na base do cálculo. Como a gente vai calcular o quanto a gente precisa investir dentro do Meta para a gente conseguir gerar um resultado. E eu coloquei mais ou menos os números fictícios que fazem sentido para o ramo e também são baseados no que eu já consegui gerar de resultado para os meus clientes, tá? Quando você for fazer essa conta, ou você tenta pegar uma base de dados antiga do teu cliente para conseguir fazer essas contas, ou se você não tem nenhum dado, você vai no que é mais óbvio, no que faz mais sentido. Então você sabe que se um imóvel é R$500 mil, abaixo de R$20 por dia você já não vai conseguir anunciar. Agora, se é um imóvel mais baixo, pode ser que funcione abaixo disso. Então você vai seguindo o que faz mais sentido para você. E aí, nessa situação hipotética, eu coloquei que a meta é vender o imóvel de R$500 mil em 3 meses.
coloquei que a média do clique vai ser R$8, tá? O custo por lead vai ser R$8. E para gerar uma conversão, a gente teria que ter uma média aí de 400 leads chegando para o nosso corretor para gerar uma venda. A conta é bem básica, então 400 leads a R$8, R$3.200 necessários para gerar a venda desse imóvel. E aí a gente distribuindo por mês, a gente teria 1.060 por mês, com investimento diário de R$35. Então no meu caso, da minha cliente, a gente gerou uma venda de imóvel de mais ou menos R$420 mil. Então a gente conseguiu investir mais ou menos R$20 por dia. Já nesse caso, que é 500 mil, deu uma aumentadinha. Então você vê que cada imóvel, cada categoria de valor vai ter mais ou menos o custo que você teria que ter ali para investir diariamente. Agora, em parte de estratégia, o setup é muito simples. É só o básico que funciona, que você não precisa inventar moda, que você vai gerar resultado. Então, primeira coisa, não se misture verbas de imóveis. Então você até pode fazer uma campanha que, nossa, tem um carrossel com 10 imóveis, mas isso provavelmente não vai gerar um resultado tão interessante. O mais interessante que eu testei que deu mais resultado é campanhas com um imóvel só. Então cada campanha vai ter um imóvel que você está anunciando, com mais de um conjunto de anúncios. Então você pode utilizar carrossel de imagem e o outro você pode utilizar vídeos. E os anúncios totalmente focados no visual. Fotos boas, vídeos bons, estéticos, mostrando ângulos legais do imóvel, mostrando coisas que fazem sentido naquele imóvel, que podem gerar um desejo para aquele cliente. Então, a gente coloca campanha específica para cada imóvel, porque a gente consegue controlar a verba de cada imóvel, visto que cada imóvel vai demandar uma verba diferente diária. Além de que a gente consegue controlar o vídeo e as imagens específicas para aquele imóvel, para os conjuntos de anúncio. E aqui um segredinho que eu utilizo nas campanhas, que é criativo filtrando curioso. Então, a gente coloca no nosso criativo o valor do imóvel, a entrada e as condições daquele imóvel, se ele tem financiamento, se ele tem financiamento pela Caixa, se pode utilizar FGTS, etc. Então, a maioria das pessoas que clicam no anúncio, elas vão visualizar o valor do imóvel, e se elas clicaram é porque elas acharam o valor do imóvel plausível para o que elas visualizaram. Tá? Então, a ideia é essa, é afastar um pouco mais os curiosos e trazer um pouco mais de qualificação na hora do lead chegar para o corretor. E aí eu coloquei aqui a segmentação também para ajudar vocês, que é utilizar público aberto, pelo menos é o que eu utilizo hoje. Se você for procurar estratégias de imóvel, bem antigamente a maioria das pessoas falava, utiliza segmentação de pessoas que viajam, de pessoas que têm itens de luxo, pessoas que gostam de relógio, por exemplo. Querendo ou não, pessoas que gostam disso, teoricamente, teriam mais capital. Só que aquilo, eu posso não ter dinheiro nenhum e procurar sobre viagens. Eu posso não ter dinheiro nenhum na minha conta e procurar sobre relógios. Então acaba sendo uma segmentação meio falha. Então o que eu faço hoje? Segmentação totalmente aberta para a região daquele imóvel, para a região que é para aquela venda. Mas no anúncio eu segmento. Como eu falei, eu coloco o valor do imóvel, coloco as condições, coloco as informações para afastar os curiosos. E aí quem clica, vai clicar porque tem real interesse naquilo ali, naquelas informações que ele visualizou. O objetivo da campanha vai ser cadastro, seja ele por WhatsApp ou formulário. Então, se você utilizar uma campanha para WhatsApp, utilize engajamento. Se você for gerar formulário, você utiliza especificamente a campanha de cadastro. Lembrando que quanto mais grande, maior a jornada do teu funil de vendas, mais caro é o teu lead e menos lead você tem. Então, se você utiliza formulário, provavelmente você vai ter menos quantidade e um lead mais caro, mas um pouco mais qualificado. Já no WhatsApp, chega um montante muito maior, com um valor muito mais barato, mas a triagem, né, a qualificação tem que ser no dedo, tem que ser pelo corretor mesmo. E para fechar, eu trago o ciclo de feedback. Para que tudo isso funcione e que realmente gere um resultado para o teu cliente, você precisa fazer ciclos diários e semanais de feedbacks. Ou seja, você vai perguntar para o teu corretor, para o teu cliente, como está chegando os clientes, como que está vindo o resultado, para você otimizar as suas campanhas diariamente e semanalmente para que gere um resultado melhor a cada semana que passa. Isso é essencial para você que está anunciando com pouco capital. Você não pode largar a campanha por aí, só rodando, sem mexer, sem otimizar em nenhum momento. Então esse feedback tem que ser constante e a otimização tem que ser constante também, para que melhore os resultados e, logicamente, extraia o máximo possível aqueles R$20 por dia que você está colocando ali naquele imóvel. E para fechar, coloquei um blueprint final para vocês, um checklist, para vocês terem aí o passo a passo
que seguir. É impossível não ter resultado se o básico for bem feito. Aplique hoje e gere resultados aí com seus imóveis. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal para conteúdos semanais de tráfego pago. E se você quiser me acompanhar em outras redes, Substract e Instagram, tem um link aí embaixo. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!